Doutora, eu estou usando 3 remédios para tratar o HIV. E aí eu fiquei preocupada e eu queria saber se tem como diminuir a quantidade desses remédios, doutora. Porque eu fico pensando assim, meu Deus, eu tomando tanto remédio assim por tanto tempo, será que não vai me fazer mal? Eu vou lá saber com a doutora se não tem como diminuir a quantidade de remédios que eu estou tomando. Tem sim, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, como simplificar um tratamento de HIV? E para quem que isso vai ser importante? Para quem que essa simplificação do esquema de tratamento vai ser importante? Para pacientes que têm alterações nos rins, que têm osteoporose, osteopenia, pacientes que estão apresentando alergia quando usam a medicação, algum efeito adverso, pacientes que têm intolerância e também pacientes que têm comorbidades, como diabetes, entre outras doenças. E por que essa mudança? Por que a mudança para um esquema mais simples é importante? Porque diminui a toxicidade a longo prazo, também porque essa terapia dupla é eficaz e segura e também pela facilidade de tomada das medicações. E quem é que pode usar essa terapia dupla? Pacientes com mais de 18 anos, pacientes que estão com a carga viral indetectável nos últimos exames de carga viral, pacientes que estão tomando o remédio direitinho, pacientes que apresentam comorbidades, ou seja, pacientes que estão fazendo tratamento de HIV, mas têm alguma outra doença. Para também prescrever essa medicação, nós temos que ter certeza que esse paciente não tem hepatite B e nem tem tuberculose. Também temos que ter certeza que esse paciente não tem nenhuma infecção oportunista e que o rim desse paciente está trabalhando bem e o índice de creatinina do paciente está maior do que 49. E também em caso de falha de algum tratamento que o paciente estava fazendo, tipo, o paciente estava usando raltegravir ou dolutegravir. E aí, para eu prescrever essa terapia dupla, eu tenho que ter certeza que esse paciente não teve falha usando raltegravir ou dolutegravir, e também tenho que ter certeza que esse paciente não tem resistência ao darunavir. Quais são as medicações que nós usamos nesses pacientes, né? Já que eles querem simplificar o tratamento. Então tá aqui, ó. O paciente ele estava usando lamivudina, que é esse 3TC, tenofovir, que é o TDF, mais dolutegravir. E aí de repente esse paciente, não, doutora, eu queria que simplificasse o meu esquema. Eu estava olhando aí, eu tenho critérios que dê para ser simplificado. Então nesse caso aqui nós vamos prescrever a lamivudina, que é o 3TC, mais o dolutegravir. Então nós vamos tirar o tenofovir, já que esse tenofovir ele causa muito problemas nos rins. Também pacientes que têm osteoporose, nós temos que ter cuidado com o uso desse tenofovir, dessa medicação, né? E aí chegou aqui um outro paciente aqui, ele estava usando ali embaixo, ó, lamivudina, que é o 3TC, TDF, que é o tenofovir, mas darunavir com ritonavir. Então nesse caso aqui também desse paciente eu posso simplificar esse esquema. Eu posso prescrever 3TC, que é a lamivudina, mais o darunavir, também tirar o tenofovir. Doutora, mas já que é tão bom assim, por que não muda logo de todo mundo? É o que o Ministério da Saúde recomenda. Sempre que nós atendermos um paciente, que ele tiver critérios para mudança de esquema, nós, junto com o paciente, nós vamos decidir para poder fazer essa mudança de esquema. Mas qual que é o inconveniente? Um dos inconvenientes é, por exemplo, esse aqui, ó, o paciente usava 3 medicações, ó, ele usava 3TC, que é a lamivudina mais TDF num comprimido só, e o dolutegravir em outro comprimido. Então o paciente só tomava 2 comprimidos por dia. Mas com a mudança do esquema, ou seja, com a tirada do tenofovir, que é o TDF, vejam aqui, ó, que o paciente vai ter que tomar 3 comprimidos por dia. Apesar de serem só 2 medicações, o fato de serem 3 comprimidos por dia, às vezes o paciente reclama bastante. Poxa, doutora, eu tomava só 2, aí agora ele tem que tomar 3. Mas é como eu falei, o importante é que se o paciente tiver indicação, essa mudança seja feita. Apesar de aumentar um pouquinho mais a quantidade de comprimidos, a gente vai ter a plena certeza que o paciente ele não vai. Por exemplo, se o paciente tiver um problema nos rins, a gente já tira logo o tenofovir desse paciente, porque ainda ia agravar muito mais ainda o problema que esse paciente tem nos rins. Aí, como eu falei, uma outra situação de um inconveniente, tem uns pacientes que tomam o comprimido 3 em 1,
que é um comprimido que vem a lamivudina, tenofovir e efavirenz. Super cômodo para o paciente, só toma um comprimido por dia e consegue controlar a quantidade de vírus no sangue. E aí, de repente, com a simplificação desse esquema, aí acaba que o paciente tendo que precisar usar 3 comprimidos, que é a lamivudina, 2 de lamivudina e 1 de dolutegravir por dia. Então, 3 comprimidos por dia. Mas, além disso, quando o paciente realmente consegue tomar a medicação, se adaptar bem ao tratamento, para a gente é muito importante essa mudança. Quando o paciente não consegue, nós acabamos voltando mesmo para tratamento só com um comprimido. Doutora, mas a senhora falou em clínice de creatinina lá no início, que a gente tem que calcular para ver se o paciente está tendo um bom funcionamento dos rins, mas como é que a gente calcula esse clínice de creatinina? Eu sou da área da saúde, eu fiquei curiosa. Então, clínice de creatinina, nós calculamos com a seguinte fórmula: 140 menos a idade vezes o peso do paciente, dividido pela creatinina do sangue vezes 72. E aí, se for mulher, nós vamos multiplicar esse valor por o valor total, por 0,85. Desejo a todos vocês um excelente final de semana, um grande abraço. Eu vou continuar sempre aqui à inteira disposição.